Bom dia, Hare Krishna. Tomara que vocês estejam bem. Ditinho está ótimo, muito saudável, com muita fome. E não se contentando em ficar no cercadinho dele mesmo às 4h30 da manhã. Então temos algumas dificuldades que ele quer varar o cercado às 4h30 da manhã. E na disposição dele, se ele entrar dentro dessa sala, eu acho que até as paredes ele derruba. Então, enfim, muito agradecida por vocês esperarem e por resistirem junto comigo. Eu acho que é quase, Lucas, querido, eu acho que é quase um voto de austeridade também, né? A gente sustentar essas práticas e a disciplina, mesmo quando o chão fica tremendo e tantas coisas vão acontecendo. Bom, a gente está hoje aqui para terminar uma reflexão enorme que foi aberta em cima de um elemento que é o vento. E o vento também ele representa o efêmero, por isso que a gente fala de movimento. E por isso o tema é enorme e a gente vem olhando para ele de diferentes perspectivas, inclusive da perspectiva ayurvédica no corpo, que chama também um pouco do próximo tema de tapas de austeridade, a gente colocar um voto para o corpo físico, porque é quase imoral com o corpo físico que a gente passe por todos esses movimentos de vida, movimentos psicológicos, movimentos... Deixa eu ver, tá fazendo alguma coisa estranha, tudo bem? Não sei, enfim... movimentos no nosso coração e a gente queira que o corpo físico dê conta de tudo isso sem somatizar. Então a gente precisa de um voto de tapas para tentar neutralizar os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais do corpo físico. Então, enfim, vento, movimento, movimentos diversos. E aí nesses movimentos diversos a gente chamou uma perspectiva da Ayurveda, com essa licença poética para desenhar os ventos dentro do corpo, sem entrar na medicina ayurvédica. Ou seja, como a gente atuando como um próprio terapeuta, uma própria terapeuta no nosso próprio organismo. A gente se entendendo melhor, a gente consegue evitar situações de risco ou de tensão, porque a gente, com esse entendimento, consegue identificar os alarmes, como quando a gente estudou as compulsões. Toda vez que as coisas começam a se formar, que dão alarmes, você já, opa, aqui eu preciso de limites, aqui eu preciso voltar depois, aqui não é o momento. Então tudo isso precisa ser visto. Então nesse movimento todo que a gente está trazendo dentro desse tema, a gente também falou do pranayama. E aí ontem a gente tocou na meditação uma consciência que a gente não tinha, muitos de nós, alguns de nós já tinham. A consciência de que a gente pode saber qual é a narina predominante durante a nossa respiração. E aí tem um outro assunto que isso puxa, que é o quê? Por que, em nome da deusa, a gente tem tanta fixação com o pranayama? A gente no caminho espiritual, a gente oriente, né? Então vamos colocar todo mundo aqui no mesmo balaio, a gente. Da onde surgiu essa fixação? A gente já viu que a mente está relacionada com o ar, um desses ventos dentro do corpo, então a mente é movimento. A gente tem que tomar cuidado com a mente porque ela é selvagem, no sentido de que se ela se movimenta rápido demais, a nossa sociedade a gente vê como ela está. Porque a mente está o tempo todo sendo motivada a pensar. E isso gera neuroses, não gera produtividade nem resultados positivos. Na nossa sociedade, a gente também é medido justamente por isso, porque pelo que a gente produz. Então, o nosso descanso vem até com culpa. Tem muitas pessoas entre nós que, quando descansam, sentem culpa. Aí me fala, em nome da deusa, como que é se você tem um sistema de crenças que diz que o descanso é negativo. Como que você vai conseguir descansar a sua mente? É óbvio que quando você começar a meditar, você vai ter, sentar para meditar, ou seja, se preparar para meditar, você vai ter resistências internas quando esse descanso começar a acontecer. Porque afinal de contas, você acreditou que você é medido e medida pelo que você faz e não por quem você é. E afinal de contas, quem é você? Quem somos nós? Porque estamos pessoas que nos identificamos com gênero, com profissão, com tantos aspectos que são periféricos a esse ser central. E quem somos nós? E aí vem todo esse movimento, a gente se identifica com ele, então sobe, a gente sobe junto, ou seja, as alegrias da vida, desce, a gente desce junto, tristezas da vida. Agora, e esse centro, onde está?
esse centramento, aonde as coisas acontecem para nós e ainda que a gente sinta o que vem acontecendo, ou seja, a gente não se insensibilize, a gente ainda assim atravessa com relativa paz no coração. Relativa paz por quê? Porque existe um momento que realmente a vida faz a gente apanhar por causa desse sistema de crença, por causa de karma, por causa de qualquer... E a gente aprende, a gente segue. Ou a gente interioriza, a gente integra e a gente segue. Agora, quando tudo isso não acontece, aí vem todo esse movimento que a gente se apegou, se identificou. Como que é que a gente não se identifica? Então, essa fixação pelas narinas, pela respiração, pelo vento. Aí vocês percebem, quando eu abri na segunda-feira e a gente comentou, como é importante que a gente respeite esse elemento e não trate ele de uma forma pejorativa. Ou seja, de uma forma de vento, de novo, sou muito vata. Não, isso é vata. Isso. Vata é vento, é movimento, é efêmero. É justamente onde a gente consegue trabalhar a mente. E aí tem as narinas. E aí a gente falou da morte. E a gente falou de observações quando a gente começa a ver que a morte está chegando para nós e para os nossos. Estou com uma pessoa perto, brincando com a morte. Flertando com a morte, provocando a morte. E aí o que acontece? Nessas provocações, o corpo dessa pessoa responde através da musculatura, porque existe uma dissolução interna. Então a musculatura vai perdendo força. Então o que acontece? Com a mente vai ficando confusa, as extremidades vão ficando frias. Agora, não necessariamente porque a pessoa está no momento dela, mas porque ela está invocando a morte. Isso é perigosíssimo. Porque a gente morrer no corpo físico é um aspecto. A gente invocar a morte antes do tempo é outro aspecto. E a gente flerta com a morte muitas vezes através da mente, por causa desses movimentos do vento que criaram neuroses. Então, tudo isso, gente, é uma integração enorme que a gente precisa ter para honrar a vida. A gente, em determinado momento, vai se retirar. Mas que a gente se retire por solicitação e não por entrega da desistência, que é onde eu sempre comento que é um estudo fino. Entregar não é desistir. Entregar se entrega quando você bateu na parede de ferro do impossível. E mesmo assim, quando bater, tenta atravessar de algum jeito. Deixa a vida te falar que é impossível, não declara você que é impossível. Então, eu tenho invocações que precisam ser feitas para que a gente viva com saúde. Qual é essa saúde? Essa vitalidade, esse fogo interno que está associado ao vento também. Para que a gente consiga ver quando a gente esfria, o que está esfriando em nós. A gente, quando chega perto de uma pessoa, humana ou não humana, ida, a gente vê que o corpo é frio. Tem uma crença, né, no Oriente, de que enquanto o corpo ainda está morno, a alma ainda está de certa forma associada ali àquele corpo. Então existe uma morte clínica e existe uma morte sutil, que quando a alma realmente abandona o corpo. A gente, como praticante espiritual, a gente precisa zelar para que o corpo possa ser manipulado só depois que a alma de fato sair desse corpo. Então tem sinais todos que a gente vai vendo. Só que a gente precisa não ter medo da morte, porque como que a gente vai estudar alguma coisa que a gente tá, não quero falar disso, não quero nem pensar nisso, Deus me livre, não quero... Gente, vai acontecer. E quanto mais despreparado nós estivermos, mais vai ser traumático. E aí tem outro aspecto, que é a meditação, que está levando a gente, em teoria, para a iluminação, para a autorrealização. Só que eu tenho medo de morrer. Meu bem, seu ego vai morrer no caminho. Se você tem medo da morte de alguma forma, ou seja, como que você vai conseguir meditar? Então, primeiro de tudo, meditar, você já vai se acalmar. Acalmar não pode, porque tem que viver produzindo, porque sem produzir você não é alguém. Foi isso que colocaram na sua cabeça e você acreditou. Aí você ficar quieto, você tomar o seu sabático, você colocar limites para as pessoas falando eu preciso pausar, eu preciso descansar, isso jamais, porque senão você perde produtividade, você deixa de fazer e sem fazer você não vale nada. Isso colocaram para você, colocaram para mim, colocaram para nós. E a gente precisa conseguir ter firmeza para falar, não é assim, inclusive para colocar um exemplo diferente na nossa sociedade. Porque se a gente continuar fazendo tudo que a gente está fazendo, sem absolutamente um resultado que a gente olhe e diga assim, é nisso que a gente estava mirando, porque a gente está produzindo de forma neurótica e o resultado não está sendo bom.
Então, se a gente parasse um pouco, agisse mais por intuição, tivesse mais centramento, como é que seria tudo isso? Nesse estudo fino de manifestações, e um estudo profundo e muito mais rápido do que simplesmente citações aqui, a gente tem essa costura no corpo, que o corpo físico está passando por tudo isso, e ele vai enfrentando tudo isso junto com a gente. Não é algo separado, ele está enfrentando com a gente, ele está lutando com a gente, ele está realmente, imagina um campo de batalha e uma lança fere o corpo físico. Agora tem um campo de batalha dentro da gente, e a gente está colocando essa lança de dentro para fora, só que a gente não está cuidando. Então, como que é que a gente faz isso? Uma das formas é conseguir fazer com que esses ventos estabilizem. A gente conduzir os ventos, e aí entra naquele lugar que a gente profetiza dentro da gente, que a gente tem firmeza dentro da gente para acreditar. Do mesmo jeito que quem fez a meditação ontem, de sentir as narinas, e quando eu falei, agora inverte, agora passa para outra narina. Aí vem uma vozinha na mente e fala assim, nossa, que loucura. Aí já começa a dúvida, daí já não começa a praticar. Agora, se realmente está no exercício de falar, eu quero ver o mistério que eu posso tocar, eu quero sentir, eu quero realmente, ou seja, Deus está aqui. A gente já falou que Deus é onipresente. Por que eu não consigo vê-lo? Então, por onde eu posso começar a vê-lo? E quando a gente começa a tocar o mistério, vem um lugar no nosso coração que a gente fala, e nesse Deus está. A gente toca os pés do mistério. E é uma sensação de enorme reverência, porque a gente toca aspectos maiores, nossos, que estão dentro de nós, desconhecidos, que manifestam esse poder divino, que não são nossos, mas tomam a gente. Então é importante que ninguém exija desses poderes a posse. A gente é posse do mistério. A gente pode tocar os pés do mistério, tocar certos poderes que momentaneamente se apresentam, mas não clama a posse deles, porque eles não são nossos. Agradece por ter uma confirmação do seu caminho, por aquilo representar algo para você naquele momento, que cada uma vai interpretar de uma forma, mas segue. Então a gente viu que a gente consegue ter a consciência desses ventos e alternar. E alternando, a gente também alterna os hemisférios cerebrais. E a gente tem ferramentas importantes nos hemisférios. Embora a gente fale do coração, se a gente ficar só no coração, mas sem uma consciência sábia, que é a inteligência onde ela transcende, a gente não vai fazer tudo que a gente precisa fazer. Se a gente ficar só na inteligência, a gente já viu pessoas absolutamente inteligentes que quando a gente fala de veganismo, as pessoas parecem uma criança de 1 ano em termos de intelecto. De corpo emocional não, porque as crianças entendem que elas não devem matar os mestres animais. Se as crianças soubessem que o que a gente dá para elas são animais mortos que elas amam, elas jamais comeriam. É que elas não entendem o que elas estão comendo. Mas, de novo, dentro do exemplo, o intelecto, a gente pega pessoas inteligentes e aí a gente começa a falar de veganismo e as pessoas parecem que têm um intelecto, não um corpo emocional de uma criança. Elas não entendem. Então, como que é que a gente pode colocar que a inteligência é superior à emoção? Ou que a emoção é superior ao... E daí a gente tomar cuidado também para falar emoções e sentimento. Sentimento é o amor. É disso que a gente fala quando a gente fala do coração e do cardíaco. Emoções vai e vem da vida. Uhul, tô com medo. Uhul, tá legal, alegria. Uhul, agora eu tô inseguro. Uhul, emoções, sobe e desce. Sentimento, amor. Se pauta no amor, se pauta aqui embaixo. Aí... na coluna, que a gente fica falando, sua postura importa, senta no chão, alinha a coluna, faz yoga, se move, pelo amor da deusa, coloca os ombros para baixo, abre o peito. No começo a gente parece um robô, então tá bom, ombro para baixo, abre o peito, agora não sei o que, daí a gente fala assim, agora tem que respirar ainda fazendo tudo isso. Então só com o tempo que vai ficando natural a gente ter essa postura. Mas que postura é essa? Que fixação é essa? Então a gente estabilizar os ventos. Opa, tem alguma coisa. Como que se estabiliza os ventos? Os ventos têm funções, assim como a mente tem função. A gente colocar a mente num lugar também menor e pequeno é um desrespeito com uma ferramenta enorme que a gente tem. Onde que a mente dá problema? Quando ela é vista como soberana.
Quando a gente trata ela como soberana. Quando a gente escuta tudo que a mente fala e acredita. Então a mente fala, você não vai conseguir isso. Imagina, fica quieto. Ele não vai te ouvir. Isso daí não é para você. Então aí começa a dar problema. Agora, quando a consciência governa a mente, quando o intelecto está ali, a mente é um lugar muito bom. Vamos sentar para meditar. Temos a respiração, temos essa estabilização do vento. Temos no meio de tudo isso sinais da morte, temos que equalizar, né, essa dentro de nós, a presença da morte, porque ela está com a gente. Ela está entre a inspiração e a expiração. Diz que Yama está sentado no coração, na região do cinturão onde se respira. Yama, Deus da morte. Tem a montaria de um búfalo, inclusive, por isso que os mestres búfalos não são cultuados na Índia. A gente não vê eles dentro das casas, a gente vê nas divindades todas, sempre o bovino perto de Krishna, tudo isso. Os bubalinos são considerados montaria de Yama. Então é como se quando os búfalos estão dentro de casa, se eles falassem, vem morte. Então, num aspecto onde a morte é considerada a gente perder pessoas que a gente ama, a gente não invoca nesse sentido. Assim como Shiva, tem que tomar cuidado para invocar Shiva, tem que tomar cuidado para invocar Kali. Porque de repente eles não vão resolver as coisas do jeito que você imaginava que era para resolver. Então tem que ir tudo com muito respeito. É igual na linha da Umbanda à esquerda. Você não vai chamar Exu e Pombagira para fazer coisas que Mãe Maria devia fazer, por exemplo. Que Iemanjá devia dar a graça, por exemplo. Então, olha tudo isso com cuidado. Sentamos para meditar. Temos esse corpo físico correspondente às emoções, aos ventos, à mente no seu lugar, tantas coisas acontecendo. Percebam, a gente é enorme em termos de complexo, de inteligência cósmica, de mistério. A gente é feito de mistério. A gente é feito da matéria-prima da própria divindade. Então, quando todos esses assuntos vêm juntos, provoca no seu coração um lugar de devoto, porque a devoção precisa fazer parte do nosso caminho, e a devoção ela surge num silêncio da mente, num lugar onde a mente tem seu lugar, os ventos têm seu lugar, e é isso que a gente está vendo aqui, os ventos têm seu lugar. Narina direita, o final de algo muito importante que nasce no começo da sua coluna. Narina esquerda, final de algo ou outro no começo da sua coluna. Tem dois canais centrais entrelaçados. Canais centrais no eixo da coluna, entrelaçados. Tem um canal central a esses dois enrolados. Então, esses dois enrolados terminam aqui. Quando a gente alterna, a gente está motivando esses canais sutis que são também representados, cruzados pelos hemisférios. A gente está despertando tudo isso e manipulando, porque até agora a gente é manipulado e manipulada inconscientemente por essa força da vida. E de repente você começa a falar para a vida, eu posso participar também. Com a minha consciência eu consigo participar. Como é que eu me movo? Como é que eu uso esse aparelho inteiro para algo positivo? Sem apego, porque um dia você vai ser solicitado de volta. Gosto no Tibete que eles dão um exemplo que aqui é o quarto de um hotel. Então, quando você está dentro de um hotel, é óbvio que você vai cuidar das coisas, ou seja, você está ali durante aquele tempo, né? Você tem que dormir naquela cama, tem que usar aquele banheiro. Então, imagina que você vai num quarto de hotel que não vem ninguém limpar. Você é responsável por aquele quarto pelo período que você vai ficar ali. Você cria um quarto saudável para você ficar. Mas você não entra no hotel e fala, vou fazer uma reforma aqui, porque, enfim, aí você só vai ficar por um tempo lá. Não é assim? O Tibete fala muito disso, eu acho interessante a gente que coloca. Bom, esses canais, na hora da morte, tem um canal central, mas não só na hora da morte física. Olha só que coisa interessante. Tem um canal desses manipulado pelo prana, e o prana a gente viu como começo, mas também é o fim. Porque todos os ventos se concentram no prana, nesse instante. Mas para esse despertar espiritual, num termo que agora vocês vão escutar direitinho, e para quem quiser um termo mais técnico, o que eu estou falando é Ida e Pingala. Tá? Só para colocar no técnico, é que às vezes são tantas palavras técnicas e daí cada uma pode procurar o que atravessar. Então, desses canais centrais.
Esse principal, a gente tem um momento de dissolução, que pode ser feito na meditação ou pode acontecer na hora da morte. Se na hora da morte a gente não entrar em pânico. Como que a gente não vai entrar em pânico na hora da morte? Meditando. E muitos de nós, em meditação, tocamos esse vazio. E aí, como respondemos a essa morte? Como que a gente lida com o mundo sabendo que ele é transitório? Mas quando isso realmente ancora na gente, não quando ele é teoria. Você toca o vazio. E como que é que depois que você toca o vazio, que você tem um vislumbre dessa dissolução, você volta no sonho? Porque a gente ainda está aqui. Concordam? A gente tem vislumbres, a gente tem níveis de realização. Cada buscador, cada buscadora tem níveis de realização. E a gente já falou disso antes. A gente precisa estabilizar cada pequena realização que a gente tem, para ela não escapar da gente. É aquele forno que a Jetsuma fala. A gente tem a realização, a gente é aquele pãozinho no forno. Daí o fermento começa a agir, a gente começa a crescer, a gente fala, uau, me realizei espiritualmente. Sai do forno, porque ainda não cozinhou o pão, não assou o pão direitinho. Então a gente também tem que cozinhar as realizações que a gente tem. E isso é prática diária, isso é voltar para a meditação, isso é voltar para esses lugares de morte. Agora eu não consigo tolerar a morte do meu ego em vida. Como que eu vou tolerar entrar no vazio? Então tem alguma coisa que ainda não está encaixada dentro de mim. E eu preciso treinar isso. Como eu treino isso? Através da minha respiração. Através de manter a coluna ereta. Porque esse Ida e Pingala estão na sua coluna. Esse canal central está na sua coluna. Então a gente tem eles alternados nas narinas. E agora a gente começa a entender um pouco melhor por que essa consciência. E a gente tem um central onde tudo se recolhe, inclusive no momento da morte. Então, olha só, eu tenho 2 oportunidades de tocar esse canal. Durante a meditação, que é um treino, inclusive, para a morte, e na morte, porque na morte tudo isso vai ser recolhido justamente aí, e tem um momento antes da transferência que abre essa fresta da luminosidade. Dessa luminosidade no sentido da luz que a mente é. Não a luz, então seres de luz, não dessa forma. A luz como natureza da mente. A natureza da mente a gente ainda não conhece. Recentemente fizeram um recorte de uma fala da Jetsuma, que ela fala o que é esse quarto, o que é essa sala, e as pessoas começam a falar o que está dentro da sala. E é assim que a gente vê a mente. A gente vê a mente pelo que está dentro dela, mas a gente não vê a mente como espaço, e o espaço é a consciência. A consciência é onde tudo está. Agora, para a gente entender tudo isso, é uma prática diária, porque são muitos assuntos que se relacionam, não é assim? Porque no meio de tudo isso está lá a sua voz dizendo, será que eu desliguei o fogão? Entendem? Ou seja, e tudo isso está relacionado, porque é um vento, de certa forma, que foi soprado muitas vezes através do quê? Eu quero sentar para meditar depois de trabalhar 12 horas no celular, no computador. Meu bem, você vai apanhar da meditação. Agora, se durante o seu dia de 12 horas de trabalho você tira pausas para você de contemplação, existe chance que a gente vá para a meditação e consiga eventualmente tocar esse lugar sem medo e entender tudo isso junto e relacionado como uma morte necessária. E qual é essa morte necessária? Essa morte do ego. A gente não precisa morrer fisicamente para tocar esse mistério. A gente precisa morrer no nosso ego. E para isso, a aula prática. Porque a vida exige isso da gente. Quando a vida muitas vezes exige o que a gente deve fazer e não o que a gente quer fazer, a gente assume pequenas mortes do ego. Porque muitas vezes o ego se fere no que precisa ser feito. Não é assim? E o ego se fere num contexto positivo. Então, a aula prática vai ajudar. Mas aqui, a gente precisa de algum jeito ancorar esse entendimento como consciência. Um lugar onde a gente começa a saber, a olhar para o corpo como um devoto. Olha para uma divindade. Porque esse corpo tem uma inteligência absurda. E a gente não tem usado nada dele, a gente não sabe nem manipular a mão direita para a esquerda. Fala para torcer, a gente não sabe mais para onde olha.
não consegue abaixar os ombros, não consegue sentar ereto. E como que é que a gente vai fazer toda essa movimentação? Então tem movimentos também, ou seja, de quando nessas tristezas que as pessoas muitas vezes vivem, nessas invocações da morte, não do ego, mas da vida, nessas desistências, posturas físicas que a gente nota também, no lugar que elas deitam, como elas deitam, que geralmente daí já fica de lado, encolhido, esse peito aberto de encarar, ou seja, e depende do lado também, e não lado, porque geralmente a gente deita, a mulher tem mais tendência para, quando a gente pensa em um homem e uma mulher deitados, o homem geralmente está com o peito para cima, e a mulher está recolhida, não é assim? Porque o peito para cima é sol, e o homem, ou seja, como solar, recolhe essa lua, essa mulher. Então, geralmente a gente coloca dessa forma quando o homem está... Então, tem essa tendência do peito aberto. A mulher, a gente é esse mistério, essa lua. Tem outros lugares que se manifestam, mas tem outras manifestações que são invocações. Então, por que eu estou dizendo isso aqui com tanta ênfase? O que a gente precisa invocar é a morte do ego. A gente não pode invocar a morte da vida enquanto a gente está vivo. Como que a gente invoca a morte dentro de tudo que a gente está falando? Por exemplo, criando neuroses na mente. Neuroses que eventualmente dizem para nós que viver não vale a pena. Neuroses que eventualmente digam para nós que não importa o que a gente faça, não vai mudar nada. Neuroses que eventualmente digam para nós que a gente não é o suficiente. Neuroses que falam para nós que a gente não é amado. Neuroses que acreditam, porque muitas vezes passamos por jejuns emocionais de afeto, porque muitos de nós se relacionam com pessoas incapazes de demonstrar carinho. E aí o que a gente acostuma? Que tudo bem não ter carinho. Só que não ter afeto, não ser vista, não ser visto, cria uma ferida emocional que não é uma morte do ego no que o ego se machuca. E sim um lugar aonde o ego invoca da vida situações iguais às passadas, ou seja, com pessoas eventualmente que estejam indisponíveis emocionalmente, tentando curar aquela ferida. E muitas vezes provocando as mesmas situações, a gente na verdade termina só por fixar o ferimento antigo. Enquanto tudo isso não integra, enquanto a gente realmente não usa o caminho espiritual para morrer o ego, e transcender, com respeito a essa palavra que transcender também para esse lugar místico, jovem místico, daí eu começo a tremer por dentro, não é isso. Transcender em termos de realmente não se apegar, não se identificar com esse transitório, essa morte do ego e essa clara visão da mente não vão aparecer como um vislumbre. E todos esses poderes que estão no corpo não serão acessados, porque esses lugares onde a gente recolhe a vida, como se a vida não valesse a pena. Esses lugares onde o ego está ferido, não porque ele está morrendo, mas porque ele está sofrendo, isso se torna impeditivo no caminho. Então precisa ser tratado de algum jeito. Você consegue tratar isso através da sua postura, da respiração, de terapias, remédios, se for o caso. Ou seja, não importa como, mas entende que isso precisa ser tratado. Porque o objetivo da gente aqui é conseguir estabilizar o corpo mental, o corpo emocional, para que algo se revele no silêncio dos pensamentos. Para que a gente consiga entender que nesse recolhimento existe uma pequena fresta, buraco de uma agulha, onde a gente consegue passar. Imagina um buraco de uma agulha no céu. O exemplo que o Tibete dá é que esse momento é como se fosse uma argola no vasto oceano e você está mergulhando nas profundezas. E quando você levanta, quando você emerge, você vem justamente no centro dessa argola. Imagina a chance disso acontecer. Então imagina o esforço que a gente precisa ter para acertar algo que a gente nem está vendo. Que essa é a verdade. A gente está falando de algo que a gente não está vendo. Costura todos esses assuntos dentro de você. Esses assuntos são mais profundos do que 5 horas, que termina sendo o tempo que a gente dedicou para eles nessa semana, falando só do vento de perspectivas diferentes. Dedica tempo
para você perceber os efeitos disso tudo no seu corpo. E, acima de tudo, provoca uma relação saudável com a morte. A morte dos seres à nossa volta deve ser algo espiritual e não algo mundano. Quando é mundano, a gente chora o corpo. Quando é espiritual, a gente realiza que alguém está voltando para casa. Porque aqui, de novo, é quarto de hotel. Só isso. Agora, quando a gente sofre muito na passagem de alguém, é porque ou a gente está se cobrando que não fez o suficiente, ou a gente sabe que não fez o suficiente. Então, cuidado, por favor, quem tem pai e mãe vivo, porque esses momentos de passagem, especialmente dos ancestrais, podem colocar essa cobrança na gente. Então, faça pelos vivos, porque é um pouco mais difícil fazer pelos mortos. Tenham lugares no coração para conseguir endereçar tudo isso, porque, outra vez, a morte de uma forma saudável precisa ser cultuada. Para isso, realiza os ventos, recolhe esses ventos dentro de você em um canal que agora é teoria, mas que vai despertar tanto em meditação quanto nesse momento de passagem. Precisa equalizar a relação com a morte, precisa equalizar os ventos. Como você começa equalizando os ventos? Prestando atenção na sua respiração. Aqui, não, a todo o momento. E é uma prática tão bonita que você não precisa anunciar, porque afinal de contas o buscador, a buscadora, o que ela está vivendo, a pessoa, é entre ela e Deus. Ninguém consegue ver aonde o outro está espiritualmente. A prática da respiração é algo que você também pode fazer em qualquer lugar. Você está com alguém que disparou um gatilho em você. Você não precisa atacar a pessoa. Você pode respirar conscientemente. Isso já muda tudo, isso estabiliza o vento. E aí você lembra, eu tenho condição de, através da minha consciência, levar esse vento de uma narina para outra. Qual é a narina melhor para você usar? Em termos de ida e pingala, em termos de hemisférios cerebrais, em termos de ferramentas dos seus hemisférios cerebrais. Não, aqui é melhor eu me acalmar. Então a gente vai transferir tudo para a narina esquerda, que é a intuição, é o sutil, é o sublime. É onde se recolhe. Você precisa anunciar isso para a pessoa? Só um momentinho agora, ida, pingala, ativar. Super gêmeos, ativar. Não. Você silenciosamente continua olhando para os olhos da pessoa e vai fazendo o seu trabalho. Não precisa anunciar. Só que isso é uma prática constante. Então, aqui, colocando todos esses assuntos enormes, porque cada um desses assuntos dariam meses para a gente falar a respeito deles até realmente conseguir ir para o cerne, para a profundidade que eles exigem, na grandeza que eles são. Mas a gente consegue desenhar o cenário, que é isso que a gente fez essa semana. Então, recapitulando, respeita os ventos. Quando a gente fala vata no nosso corpo, lembra movimento efêmero. A morte dá medo porque a morte ela coloca um fim no efêmero. Só que quando a gente fala, eu tô cansado dessas coisas que vêm e vão. Mas a gente não tá cansado das alegrias. E esse que é o problema, o apego. Porque quando vem a morte, não vem a morte só do que a gente não gosta. Vem do que a gente gosta também. E a morte do que a gente gosta, muitas vezes está atrelada ao apego, para a gente não perder aquilo. E aí a gente sofre. Normalizar isso. Então, os ventos, primeiro de tudo, respeita. Equaliza os ventos dentro de você. Quando eles não estão equalizados, especialmente as pontas do seu corpo tendem a ficar frias. Uma manifestação. Outra manifestação, a mente. A mente ou dispara, ou fica confusa, muito vata. Força de vontade, expressão, vento também desregulado, se você não consegue falar o que precisa ser dito. Porque silêncio é uma coisa, calar é outra. É o fio da navalha, entrega e abandono. Precisa pensar a respeito disso. Não está conseguindo eliminar esse apego de novo, porque esse apego manifesta também nas fezes, em tudo isso. Não está conseguindo ter o discernimento para ver o que fica e o que vai. Também está atrelado aos ventos, ventos sutis. Então, quando os ventos estão desregulados, a gente precisa olhar para eles e falar, opa, como que eu coloco isso de uma forma positiva? Porque a mente, de novo, tem seu lugar. Só que não é um lugar de soberania.
Não é um lugar de mestre, de mestra, de orientadora. Não é. Mas tem seu lugar. Então equalize esses ventos e percebe tudo isso que vai acontecendo no seu corpo. E não é uma coisa que você pode dizer assim, equalizei, pronto, fechei, qual é a próxima tarefa? Não, porque amanhã já muda tudo de novo. Por exemplo, muda as estações, meu bem, o que você achava que estava regulado já acabou tudo. Para quem a mulher menstruou, já virou tudo de ponta cabeça de novo. Menopausa virou tudo de ponta cabeça de novo. Ficou muito estressado, já virou tudo de ponta cabeça de novo. Mas as coisas você consegue, ou seja, ir vendo e percebendo. A gente precisa criar uma percepção. Você está no seu corpo, pelo amor de Deus. Você está no seu corpo. Como é que você não sente o que está acontecendo no seu corpo? Pelo menos uma pista de que algo está errado. E antes de algo somatizar, vem com várias pistas. Você está no seu corpo. E existe forma da gente olhar para tudo isso. O ponto central dos ventos aqui, que eu gostaria de trazer especialmente, é a mente e essa dissolução do ego e dissolução da mente numa consciência maior, que pode acontecer na morte. Agora, isso tudo, aceita morrer. A gente não está nem aceitando soltar as fezes da gente, pelo amor de Deus, daí a gente quer morrer, o ego. Então vai ter que se trabalhar um pouco mais. E aceita esse trabalho, mas aceita num lugar que você está aproximando de algo enorme. Entendem? Vai com reverência, com devoção, porque na reverência e na devoção também aspectos do divino surgem como graça, como bênção. A gente sente a presença, a gente sente curas. Curas no sentido de esclarecimentos. Então, gente, os ventos, respeita. Equaliza esses ventos. A Monique, ó, que ótimo. Minha professora de Ayurveda, toda tempestade começa com uma brisa, exato. Ela não chega de surpresa, mas é preciso estar atenta. Você sabe, a Monique trouxe isso que é muito interessante, os animais, quando vai chover, por exemplo. Então, esses animais que são mestres, eles têm um comportamento quando a chuva é forte. Eles têm outro comportamento quando a chuva é fraca. Quando vai gear, eles tendem a ir para o mais alto que eles conseguem, porque as geadas geralmente começam pela parte de baixo. Então, isso que a Monique está falando de perceber os elementos em volta, é algo que a gente perdeu o contato com a Mãe Natureza, e essa percepção que a gente precisa afinar. E é uma percepção fora, uma percepção dentro. Uma percepção para a gente notar nas pessoas também que estão próximas da gente, para que a gente possa amparar os seres. Porque as pessoas, a gente não precisa dizer, também estão precisando de um pouco de ajuda, né? Haja vista a gente, quem está em volta da gente também, e é por aí vai. Né? No noticiário a gente vê também que não ia fazer mal as pessoas terem alguma ajuda. Então, a gente tendo uma percepção melhor, a gente muitas vezes consegue estar presente para o outro. Então, isso que a Monique fala das tempestades, ou seja, no sentido outro que ela usou o contexto, mas vale também para a gente lembrar, para reestruturar esse contato com a natureza em volta, que é a natureza dentro também. Só que para isso precisa ter coragem, porque tem muitos abismos para a gente penetrar. Então, nos ventos, respeita, percebe. Os ventos não são algo para a gente demonizar, e sim para a gente respeitar. A Alessandra, que é médica, está comentando aqui algo interessante também. Tem um livrinho muito interessante. A morte é um dia que vale a pena viver. Tem, inclusive, A Morte é um dia que vale a pena viver, no YouTube. Tem uma palestra dela também que vale a pena assistir. E isso também, que a Alessandra trouxe, neutraliza a nossa relação com o morrer, que precisa acontecer. Porque se a gente está meditando, a meditação é uma morte. A meditação, em alguns aspectos, ela é uma morte. E se a gente se negar à morte de qualquer forma, por causa do apego, por falta de disciplina para enfrentar o que quer que seja, inclusive a nossa própria morte, nesse sentido, como é que as coisas vão adiante? Então, vale muito ver. Sim, aí, ela palestrou. É maravilhoso. Muito agradecida, Alessandra. É maravilhoso. Recomendo muito. Quem não conhece, tanto o livro quanto a palestra. Enfim, gente, então, respeita os ventos, equaliza. Outro lugar que a gente percebe é no ressecamento. Tem momentos que a gente é mais vata, por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais vata, né? Ou seja, mais vata vai ressecando,
mais vata a mente vai ficando sutil, porque a gente está começando a andar para a porta de saída, é natural. Mas a gente tem como equalizar tudo isso, não precisa ser negativo. Então tem oleações, por exemplo, que a gente consegue fazer. A gente consegue manipular. A gente quer estar saudável, centrado aqui. O quanto a gente conseguir. E quando a roda girar para baixo, não ser um desastre cósmico que a gente entra em depressão e sofre, mas que a gente consegue amenizar a descida para centrar dentro da gente a percepção do que não se move. E do que não se move nessa morte figurada, do que não se move na manipulação do prana, nessa luminosidade da mente, que é a consciência, na natureza real da mente, aonde tudo isso que é efêmero desaparece, aonde esse sobe e desce da vida não está. Só que a identificação ainda é muito forte, inclusive com as feridas. Então trata as suas feridas. Trata as suas feridas trazendo esses agressores como espíritos em um papel e não como o papel da pessoa que te machucou. Leva para uma impessoalidade que a gente nem sabe todos os traços, as raízes por trás do véu de tudo isso que acontece para nós. Então, por favor, hoje eu termino aqui pedindo para nós, para que a gente faça amizade com a morte, porque a gente convive com ela. E assim a gente consegue acalmar, inclusive na meditação. Porque a meditação ela vai levar a gente para um espaço que não é descanso, mas que é um espaço vazio. E quem é você quando você não faz nada? Quem é você quando você não tem nada? Quem é você no silêncio? Quem é você sem problemas para resolver? Quem é você sem o senso de pertencimento que você tem a uma comunidade? Quem é você sem um propósito? Porque a gente fala de desapegado ruim, né? De deixar. Agora, e desapegado bom? Como é que é isso? Quem é você? Então precisa acalmar para a gente estar disposto a morrer e disposta a morrer. E quando a gente tiver as nossas realizações, e cada um vai ter sua realização nas meditações, nas peregrinações, nos estudos, no que acontece na vida, estabiliza isso. Tudo que for positivo, tudo que for espiritual, estabiliza. Para que a gente aceite a morte do ego. E essa transcendência, ou seja, esse salto, esse momento de virada que vai acontecer na percepção. A vida em si fora não vai mudar, mas a nossa percepção e a nossa reação dela sim. Como a gente começa a ver sinais disso? Do vata a gente viu. Então a mente vai mudando, a temperatura, tudo isso. Agora como que a gente vai percebendo que isso tudo está integrando dentro da gente? Menos drama, mais inteireza, mais calma. Mais calma do lado de dentro para lidar com o que quer que seja. Às vezes as situações exigem reações que são ações pautadas em fogo. Então, por exemplo, você vê uma injustiça, eventualmente você precisa ser contundente. Você vê uma criança indo pegar uma água quente no fogo, você precisa ser contundente. Mas isso não significa que você perdeu a calma, entendem? E só você pode dizer isso, ninguém pode dizer do lado de fora. Porque outra vez, tem coisas que a gente vê na vida, situações, que exigem ações pautadas em fogo. Mas isso não significa que você perdeu sua calma e seu centramento. Só você sabe. Então, dentro dos votos que a gente faz de satya, por exemplo, de verdade, seja honesto e honesta com você. Para você ir percebendo aonde você precisa de mais apoio e aonde você já consegue caminhar sozinho. Onde você precisa de apoio, aceita o apoio que for. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa bastante próxima que está passando por uma situação bem difícil, e comentei com essa pessoa, a gente não deve ter vergonha, por exemplo, de tomar remédio se a gente precisa. Vergonha a gente tem que ter de pensar maneiras de se matar. Então, por favor, olhem com cuidado tudo isso. Cada um e cada uma de nós está lidando com situações impensadas que não foram de forma alguma anunciadas na nossa escola. Porque o nosso sistema de educação aborda simplesmente uma informação exacerbada dentro da nossa cabeça, inclusive para a gente nem pensar e nem questionar. Aí vem a vida, com os desafios dela,
E a gente fala para onde a gente vai? Vai para dentro. Confia na sua intuição. A intuição vem da onde? Opa, vem desse hemisfério. Opa, vem desse outro canal. Opa, eu consigo manipular meu prana. Opa, para isso eu preciso lembrar que eu tenho que parar. Opa, para parar eu tenho que não ter culpa, senão eu vou sentar em meditação e vou estar falando o tempo todo. Você está perdendo tempo, imagina, tem que andar rápido, vai viver, que desperdício, que não sei o que. Para. Ah, não, eu quero ir viajar para algum lugar. Não, isso é perda de tempo, porque você tem que estar aqui produzindo. Ou seja, mas quanto mais você produziria se você parasse? Porque sono é parte do treinamento. Descanso é parte da lucidez. Então, pensem nisso, porque a gente está numa sociedade doente. E, por favor, ajudem quem está perto. Tenham a percepção para quem está perto. E quando quem está perto não é número de estatística, é nome, é papel próximo, papel, ou seja, no sentido de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de um filho, vai exigir mais desse centramento seu. Então, os tempos que a gente está vivendo exigem de nós essa prática feita aqui. E lembrem de novo, vergonha a gente precisa ter de não procurar ajuda. Vergonha a gente precisa ter quando pensamentos sombrios acontecem para nós e a gente lida com eles de uma forma a flertar com a morte de novo. Isso é vergonhoso. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha usar do que quer que seja para que a gente consiga estabilizar tudo isso dentro de nós e seguir adiante. Mas é importante que a gente continue. Continue se investigando, continue se entregando, continue se vendo. Então, eu termino hoje aqui pedindo: normalizem a morte, mas não o matar. Mas não o quê? O matar. A nossa sociedade normalizou matar, mas não normalizou. Não para mim. Deu para escutar, Carlos? Não sei se está todo mundo ouvindo. Eu. Então, dá um pouco de atenção nisso, que a gente normalizando matar, a gente mata sonhos, a gente mata indivíduos, a gente muitas vezes tem pensamentos que nos matam o nosso coração. Só que, de forma paradoxal, a gente não tem normalizado o morrer. Então, a gente precisa inverter tudo isso e normalizar o morrer, mas não o matar. O morrer, o desapego, o que precisa ir. Agora, matar, não. Precisa estruturar tudo isso dentro da gente. Está intimamente ligado aos ventos, por causa da respiração, do movimento, do efêmero, dos pensamentos. É um estudo fino e profundo, 5 horas, pouco. Mas eu acredito que a gente arranhou a superfície de muitos temas. Os que ficaram com vocês, no sentido de, como assim? O que ela falou? O que era isso? Eu lembro. Presta atenção, porque aí tem uma porta. E estuda mais sobre isso, porque a gente abordou muitos temas. E agora a profundidade deles cabe ao estudo autodidata de cada um. A gente vai continuar, de cada uma de nós, cada um e cada uma de nós, a gente vai continuar os nossos estudos e as nossas reflexões. Hoje aqui, outra vez, respeita os ventos. Respeita essa força. Respeita os ventos em você. Estabiliza os ventos. Toca os pés do mistério através disso. Profetiza com a sua palavra e com o seu pensamento. Tem firmeza dentro de você. Quando a vida aparecer em tempestade, saiba que você é tempestade também. Não recue. Agradecida? Carlos, conseguiu ouvir o que você teve dúvida? Conseguiu. Que ótimo. Então, gente, seguimos por aqui. Eu vou pedir só para a gente sentar um momentinho com a nossa coluna ereta. Eu espero que agora a coluna ereta tenha um outro entendimento. Represente um entendimento diferente. E com os olhos fechados e o olhar apontando para o terceiro olho. Com a sua visão espiritual,
se desloque para a base da sua coluna. E veja, com essa visão, de olhos fechados, a visão da percepção interior, a visão que a mente permite, quando ela vê as revelações. Um tubo central, que vai da sua base da coluna até o topo da sua cabeça, em algumas tradições um pouco abaixo do coronário, em outras até o topo. Estão entrelaçados ali dois outros tubos que terminam nas suas narinas, cada um deles. Na base da sua coluna tem uma serpente enrolada 3 vezes. Cada vez que você respira conscientemente, você provoca essa serpente para acordar. Uma serpente é ligada ao vento, ao movimento do ar no seu corpo, que desce, mas que também aterra, e que quando firmado está, permite ascensão. Essa ascensão, ligada à sua inspiração, que sim acontece na sua caixa torácica, no seu cinturão torácico, que ascende também para a cabeça, que se relaciona com outro ar, outro movimento, outro vento no seu corpo, que é o da força da vontade, da comunicação e da expressão, relacionados à garganta. E que esse, quando encontra esse vento inferior, provoca o sono leve dessa serpente que dorme na base da sua coluna. E todos os dias você acorda. E todos os dias você medita. E todos os dias você invoca as divindades. E todos os dias você vive a vida como uma prática espiritual. E todos os dias você lembra da divindade. Todos os dias você deixa no altar as flores, mas também os seus apegos, pedindo a graça que eles sejam arrancados e que eles caiam de você. E sorrateira essa serpente sem que você perceba, vai armando o bote. E tua visão espiritual agora permite que você veja que esse bote te leva ao vazio. E no vazio, onde você não existe, se você tenta se agarrar para continuar existindo, surge o sofrimento do ego. Aqui, portanto, nessa meditação, a graça invocada é que o desapego da identidade relacionada ao papel possa nos deixar, para que quando essa serpente arme o bote e o vazio se apresente, não tenhamos medo nem neuroses, apenas entrega, dissolução e revelação. Respira consciente alguns momentos. Essa serpente em outras culturas também vem sorrateira.
Em outras culturas, ela vem por um cipó. E ela vem do céu à terra. Mas igualmente armando bote. Não tenha medo do bote da sua serpente. Morre como dissolução, sem ter medo da morte, e renova os seus votos para não matar. E quando você adentrar o vazio na graça do desapego, lembra que nessa força da vida, onde tantos outros seres igualmente se fundem, essa força da vida, agora, abaixa a mão daquele que bateria, cala a neurose daquele que se mataria, silencia a voz de quem ofenderia. Acomoda o medo de quem se paralisaria. E entende, portanto, que quando você se dissolve, quando você toca o vazio, quando o desapego impera em você, quando seus ventos se equalizam, você também realiza. Mas através da presença que em você se estabelece. Sustenta essa presença. E de vento vai a rocha. Nessa firmeza vive. Sabendo consciente que em tempo, de pedra a areia, e na entrega desse corpo físico, que a dissolução seja para você oportunidade e não tragédia. Inspirando consciente. Namastê, abrindo os olhos. Agradecida. Que penetre e reverbere em vocês. Nos encontramos em momentos. Vou falar rapidamente sobre etapas no corpo físico, só para afirmar essa rotina. Prometo liberar vocês para sexta-feira antes de domingo. Um beijo. Muito agradecida. Namastê.